Salve família, fala fiel, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius Lúcio, esse é o canal Jornalismo Corintiano, na tela aí rolando o debate da ESPN, vou colocar aqui para vocês. Lembrando que hoje, 20 horas e 30 minutos, tem aqui no nosso canal a live especial do pré-jogo Corinthians e Mirassol. É o Corinthians que joga hoje na Neoquímica Arena. E você vai saber detalhes também dos bastidores. Hoje tem jogo pelo Paulistão, mas o tema também lá na ESPN foi o técnico. Quem será o técnico do Corinthians? A novela continua. É uma novela, né? Cada vez mais vira uma novela e ninguém sabe quem vai assumir o comando técnico do Corinthians. A novidade é que Fernando Lázaro será mais uma vez o treinador do Timão nesta noite. Antes de eu dar o play aqui e soltar o debate da ESPN, eu peço a vocês um favor. Se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, fique por dentro de tudo que rola aqui no canal Jornalismo Corintiano. Vamos nessa? O Corinthians é o assunto, porque o Silvinho rodou, o Lázaro assumiu, tá lá comandando, o novo treinador, tá difícil de chegar, tá difícil de escolher, tá difícil do Corinthians entender o que precisa, quanto pode pagar, e enquanto isso, vai se perguntando, e o Fagner respondeu a uma dessas perguntas. É óbvio que se você contrata um treinador estrangeiro hoje, você tem que dar mais tempo para ele conhecer o país, conhecer a cultura, o futebol, assim como é com um atleta quando ele chega num determinado país. E a gente sabe que muitas vezes com um treinador brasileiro a gente não tem esse tempo e essa paciência para se trabalhar, né? Até mesmo às vezes o treinador está fazendo um bom trabalho, tem bons números e ele é muito criticado. Um exemplo, o Tite, né? Que tem números excelentes pela seleção brasileira e vira e mexe as pessoas falam que ele tem que sair para entrar um outro treinador. Então eu acho que a gente tem que valorizar também aquilo que nós temos aqui dentro do nosso país, né? Porque muitas vezes a gente se fala, o jogador do futebol brasileiro tem que ir para a seleção. E quando ele vai jogar, todo mundo questiona se ele tem qualidade técnica ou nível de excelência para jogar contra os europeus. Então, assim, muitas vezes a gente valoriza muito o que está fora e não valoriza o que está dentro, né? Então, assim, óbvio que se um treinador vier, ele vai agregar de muitas maneiras, né? Seja ele estrangeiro, seja ele de dentro do país, né? Mas eu acho que a gente tem que ver o dia a dia, né? Não adianta eu falar que ele vai agregar mais do que o A, o B ou o C se a gente não tiver aquela noção real do dia a dia, né? Vários pontos aí pra gente debater. Eu tinha achado, eu vi de manhã, achei um abraço no Silvinho, agora eu já tenho dúvida, acho que não teve nada pro Silvinho, não. Eu acho que tá mais ali, Zé, para um professor, tô aqui, qualquer coisa conta comigo, mas num ponto ele tem razão. A gente, de fato, tem muito mais paciência com o Paulo Souza quando chega ao Flamengo do que com outros treinadores brasileiros quando vão tentar algum tipo de mudança. No Vasco? Não, o trabalho era ruim. Não, mas aí a gente está falando também de um caso que é um pouco mais extremo. Não é extremo. Ele é estrangeiro, português. Foi bem ruim. Então, Paulo Bento no Cruzeiro, trabalho péssimo. Quando é ruim, o trabalho é ruim para todo mundo. Tem que parar com essa história, essa síndrome de vira-lata, sabe? De que, porque o brasileiro é ruim... Pachecou? Você pachecou, Fagner? Total Pacheco. A Ponte um trabalho bom. Do Thiago Nunes, o trabalho no Corinthians foi bom? Não. O Jair Ventura fez um bom trabalho no Corinthians? Oswaldo fez um bom trabalho no Corinthians recentemente? Wagner Mancini fez um bom trabalho no Corinthians recentemente? Silvinho? Eu acho que tem... Eu não sei se ele pachecou. O trabalho do Cuca não foi elogiado? Eu acho que tem uma... No Atlético Mineiro? Eu acho que tem uma paciência... Cuca é o quê? Grego? Eu acho que tem uma paciência menor a nomes que já tiveram muitas chances. E aí, quando vem alguém de fora, que você traz com nomes que já tiveram muitas chances no futebol brasileiro. Porque o cara pingou aqui e não deu certo. Pingou ali e não deu certo. Mas, de repente, o estrangeiro que chega também já não deu certo em outro lugar. Não, mas calma aí. Por que eu tenho que trazer... Por que eu tenho que ter paciência de novo se eu sei que ele não vem dando certo nos últimos anos? Acho que isso tem a ver, sim, na análise de nomes brasileiros. Aí, quando você traz um estrangeiro, você está trazendo um cara que joga num outro centro, trabalha numa outra rotação, com uma outra formação, para um centro menos qualificado. A verdade é que o Brasil tem um futebol menos desenvolvido que o futebol da Europa. Você está trazendo ele para cá. Você entende que é uma troca de cultura, uma troca de continente, uma troca de vida. Então você tem um início de virar e falar, não, calma aí, o cara está chegando. Não é que ele dá errado em tudo que é lugar e que ele vai dar errado rápido. Acho que tem uma falsa simetria aí. A gente está falando de novo, a gente está comparando mamão com banana. Você não tem como ter
a mesma paciência com o Dorival e com o Mano, que fizeram trabalhos ruins recentemente e não emplacaram, você não tem como ter com um cara que está vindo de uma outra escola, mais preparado, com uma outra cultura para agregar. Você não tem como colocar na mesma sacola. Se o trabalho dele deu certo ou errado antes. Não, eu acho que a paciência que ele está falando, não é que a gente tem que ter ou não, a paciência que ele está falando é disso. Só que eu entendo que já tem pouca paciência com quem vem dando errado há muito tempo. E quem tem mais paciência com algo que tem chance de dar certo. Pedro. Acho que são sacolas diferentes ali. Porque os caras chegam, já chegam Não é assim, simplesmente uma questão de nacionalidade. Porque se você botar o Sapinto aqui de novo, não interessa aí português. Ninguém vai ter menos paciência. Verdade. Porque ele já errou no Vasco. Exato. A paciência tem a ver com os últimos trabalhos e com a impressão que você tem. Não com nacionalidade, para mim. A paciência tem a ver com a curiosidade, né? Vamos ver o que ele vai fazer. É isso. Eu preciso dar chance porque é novo. Agora, o que não é novo aos meus olhos, o que está sempre batendo... Vem cá, com todo respeito. Se ele repetir o que ele já fez no passado... O Roger Machado, quando era novidade, ele tinha uma paciência aqui. Hoje, com sequência de trabalhos que não desenvolveram, não performavam como ele queria, ele tem uma paciência aqui. Claro que sim. Não é novidade aos olhos. O Paulo Souza chegando, o cara ganhou um campeonato aqui na Europa. Então essa ganhou paciência outro. é desconhecimento. Tem muito mais a ver com impressões do que com nacionalidade. É isso que eu tô querendo dizer. Entendi. Entendeu? Mas aí não eu me entro compra com o isso seguinte, da tem a ver com nacionalidade. desconhecimento, com você não conhecer o trabalho que o cara estava fazendo na Europa. Eu me apego pelo seguinte, então se é tanta falta de paciência, por que os jogadores não se fecham e não fazem uma coletiva com o grupo inteiro, mostrando para a torcida que a gente está fechado com o cara, que nós vamos voltar a jogar com o cara? Se falta se toda vez é falta de paciência, por que grupo de jogador... Aí Zé, pelo amor de Deus, tá? Só tô dando um exemplo. E o Silvinho nem caía nessa da falta de paciência. Por que todo Era mundo, algo novo. Por que todo mundo não se fecha, não vem a público e bater de frente com a torcida? Ó, nós aqui vamos jogar pro cara. Tenham vocês a paciência. O cara é bom, o cara é isso, o cara é aquilo. O problema somos nós. Porque passaram N técnicos brasileiros no Corinthians e o rendimento foi baixo. Então por que vocês, antes de falar em paciência, vocês também não se colocam na responsabilidade de fazer o trabalho do cara jogar? Ou se desenvolver? Porque também não desenvolve. E quem resolve é lá dentro de campo, Zé. Então se o cara é tão bom assim, então por que não aconteceu? Eu achei que ele foi bem nessa, hein? Gostei. Mas você concorda? Em algumas coisas sim, outras não. Porque, primeiro que nenhum jogador hoje, acho que nenhum grupo de jogador vai fazer isso. Nenhum jogador... Tem o que a gente considera ideal e o mundo real, né? Zé, o que eu falei é uma utopia, tá? Só tô dando um exemplo. Mas eu tô falando assim, eu acho que nenhum jogador vai fazer isso. Primeiro, os contratos de 5 anos. Ninguém vai se indispor com a torcida para perder o contrato de 5 anos. Óbvio, claro que não. Ninguém vai perder. Eu tenho um contrato de 5 anos, ganhando R$600 mil por mês, por que eu vou comprar a briga do treinador? O mundo do futebol mudou. Mudou a forma de se pensar do jogador. Mudou. Na explanação do Fagner, eu entendi como Pedro. Né? Porque o fato novo, você espera e deixa acontecer, para depois eu julgar. Você eu já conheço, então é mais do mesmo. Sim. Se você chega, eu não vou ter a mesma paciência, porque se você repetir o que você fez no passado, é sinal que é o sinal que você não vai conseguir fazer algo novo. Então, beleza. Né? E aí independe se ele é estrangeiro ou não. Independe, eu acho que independe em relação a isso. Será que a gente já não enraizou a impaciência por conhecer os trabalhos anteriores? Vou fazer uma analogia boba Dani, aqui, mas só para dar um exemplo. Um namoro não deu certo, já namorou 3 pessoas, então não pode namorar a 4ª. É outro time, é outro ar, é outra estrutura, a pessoa amadurece. Será que o trabalho do treinador também não pode amadurecer? Assim, Dani, tem algumas coisas que eu acho que aqui no Brasil nós estamos viciados em algumas situações. Os treinadores brasileiros hoje caem nessa coisa de não ter paciência. Você tem uma sequência. Você tem que ter essa sequência. Se você não ganha, você passa a ser questionado. Né? Você passa a ser questionado. E isso é fato. O treinador estrangeiro vai ter também essa sequência, mas a sequência dele vai ser um pouquinho maior. Por quê? Por todos esses fatores. Precisa conhecer, precisa se adaptar. O Domi no Flamengo. No momento em que se adaptou e você percebe que ele se adaptou, aí você passa a analisar. Pô, não deu certo, sai. O Domi no Flamengo. Aconteceu com esses treinadores. O Domi teve a boa vontade, a paciência e a cobrança rápida. Então não era pela nacionalidade. O que eu acho é que no mercado de técnicos, o futebol brasileiro, ele quase sempre opta pelo caminho mais fácil. Ele vai na opção mais cômoda. A gente já teve um momento que era cômodo, sabe, só para te dar um exemplo. O ano passado, qual foi o treinador que chamaram para salvar o Corinthians? Mancini. Esse ano retrasado, né? Quer dizer, o ano passado, qual foi o treinador que chamaram para salvar o Grêmio?
O próprio. O próprio. Por isso que eu tô falando. O que acontece, a gente está quase sempre buscando soluções fáceis. A gente já teve um momento que a solução fácil, que agradava a opinião pública, a torcida, era um nome novo. Era o Maurício Barbieri, era o Zé Ricardo, era o Jair Ventura, era o Roger Machado. Era algo novo, um nome novo. Não colou. A gente já teve um momento que tinha que chamar o medalhão. Chama o Filipão, campeão. Chama o Cuca, campeão. Chama o medalhão. Não colou, já passou. Hoje a gente está na fase do chama o português. O momento hoje é do chama o português. Então gera esse debate e aí acaba caindo por um lado que você acha que tem alguma coisa a ver com a nacionalidade. Mas de quem é a culpa disso? Eu acho que não tem uma culpa, a culpa é da cultura do futebol brasileiro. A questão é você olhar o mercado. Hoje tem também... Não tem um culpado, não tem um culpado. O entendimento hoje é que nomes que estão vindo de fora com mais estudo e mais preparo, como Abel, como Jesus, como pode vir a ser o Paulo Souza, por isso há essa paciência com o início do Paulo Souza, há um entendimento hoje de que isso tem dado certo. Há um entendimento pelos resultados do Abel, pelo resultado do Jesus, por tudo isso. Já houve um entendimento há 3, 4 anos atrás que o Filipão era salvação. Mas o próprio Abel foi questionado. Vou dar um exemplo. Sim, Dar um o exemplo. Abel foi questionado. Eu acho que não tem a ver com a nacionalidade, acho que tem a ver com o momento. Com o trabalho. O momento hoje tem paciência. Quem que era uma com os bola da portugueses, vez aqui não, na América do Sul? Só passar rapidinho dentro. Uma das coisas que eu acho que o futebol brasileiro, como eu falei, dos vícios, é o seguinte: o treinador brasileiro ele está condicionado a esse tipo de situação. Ele está condicionado a isso. Então, por exemplo, tem muitos treinadores que estudam, tem muitos treinadores que têm boas ideias, só que eles não conseguem colocar essas boas ideias porque eles estão limitados ao número de jogos. Acho que tem uma geração que ficou no caminho. E essa geração nova não conquistou títulos, não convenceu. E aí pega o rótulo, pô, não dá certo. Já foi, não tem. E aí entra no quem venceu. Jorge Jesus, que a gente Abel, está falando de Zé Ricardo, Jair Ventura, Thiago Nunes, Roger Machado. É uma geração do meio do caminho, né? Caras até, agora eu acho que é onde você queria chegar aí nessa pergunta anterior. Doriva, tem o nome do momento que chegou e foi Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez. Lembra? Todo mundo dizia do Miguel Ángel Ramírez. Mas quanto tempo ele ficou no Inter? Pouco? Muito pouco. Não, mas muito pouco quanto? Nem 6 meses. Você acha que não, acho que foi menos. Bem menos. Acho que foi 3. Chita Verde, voz da minha consciência. Vê pra gente aí quanto tempo também. O Miguel Ángel Ramírez ficou no Inter. Acho que foi mais que 3 meses. O Chita vai me cantar aqui no ouvido. Não deu 6 meses, Eu só estou dizendo que assim, a paciência com ele também foi curtíssima. Estrangeiro, tido como o catedrático do momento e com valor, porque fez um trabalho belíssimo no Independente Del Valle. Então não é nacionalidade, a questão é o que vai apresentar em jogo. E outra coisa, também entende o elenco comprar um pouquinho mais de ideia. Né? O elenco também tem que sair em zona de conforto e passar a dar um valor a técnico. E passar então a entender. Eu estava certo, 3 meses. 3 meses. Nada. 3 meses, Isso é quase que irrisório. Se bobear ao mesmo tempo que ficou o Sapinto no Vasco, ou então o Paulo Bento no Cruzeiro. Acho que o Paulo Bento ficou até menos. Até menos, deu um mês e pouquinho. É isso que eu estou falando. A questão não é paciência, é o que você apresenta. Mas o Miguel Ángel Ramírez, então, não presta mais? Não é que não. Claro que pode prestar. Mas é o que nós estamos falando aqui. A questão não é nacionalidade, a questão é o trabalho. É o que nós falamos aqui, eu e o Pedro. Ou, às vezes, ele estava condicionado a fazer um trabalho para o nível do futebol equatoriano que nem para o Brasil naquele instante fosse significativo. E mesmo tendo feito decisões. Eu tenho as minhas. Não, porque ele fez uma série de coisas, fez com o Atlético Paranaense, agitou para vir para o Atlético Paranaense, na época o Atlético Paranaense, pulou fora. Ousou, chegou no Palmeiras, não estou pronto, isso, aquilo e tal. Pulou fora também. Zé, eu estou dizendo que aí talvez foi pro Inter, ele mostrou realmente que não estava pronto. Não está pronto, exatamente, Zé. Talvez seja isso mesmo. Agora, tem outros nomes que talvez estejam mais prontos e que te ofertem, ou então aqui no Brasil, é você fazer uma análise. O Barbieri hoje está numa condição muito boa no Bragantino. Por que não tentá-lo? Será que ele sai? Eu não sei se ele sai. Não sei, então, mas aí é porque o Bragantino hoje dá uma condição de trabalho para ele muito sustentável. Exatamente. Em relação a outros clubes. Justamente esse nível não vou dizer de paciência, mas talvez de compreensão, ou o próprio elenco que respeita mais a ideia dele. Você tem que entender com quem que o elenco quer trabalhar também. Essas coisas. Bom, e o Corinthians continua sem treinador, né? A gente continua aqui vendo o mercado, esperando uma posição. E o tempo tá correndo. E abril tem fase de grupos aí chegando. Agora, o que eu falo é que não pode trabalhar com manchete. De grupos. Ficar indo atrás de... Não, porque agora é português. Não, vai atrás da leitura do mercado. Posso chamar o intervalo? Não, claro. Obrigada, tá?
Fase de grupos da Libertadores, que também vai ter o pessoal que tá na Supercopa. Vocês estão de sacanagem com a minha cara, não, é né? porque a gente entrou num tema sobre o Fagner, só que eu interpretei de outra forma também. Ele tá chamando a atenção da diretoria. Sim. Eu acho Isso que para mim é o mais isso. sério. Ele está chamando a atenção da diretoria, porque quando ele fala, eu não sei qual foi a pergunta, qual o teor e tal, mas se você analisar, treinador novo, vai chegar aqui 20 dias, vai ter que se adaptar, vai ter que fazer isso, fazer aquilo e tem Libertadores. É isso, ele também tá falando disso. Quer dar um plazinho, você tem direito agora também. Todo mundo já interrompeu o break, fala também. Vou guardar o próximo bloco. Então tá bom.